Olá, vamos lá para mais um vídeo. O último dessa playlist é seguir o caminho que Deus te mostrou. Gente, pronto. A ligação que entrou logo agora. Seguir o caminho que Deus te mostrou. Bom, você fez o propósito todo e chegou no final. Se você teve sua resposta, ok. Se você não teve, mas você tem um caminho a seguir. Vou falar do meu, tá? Vou dar um relato do meu. Que no vídeo eu me lembrei que eu não falei, né? Mas enfim, vou falar aqui. Eu fiz o propósito todo e o meu propósito ele foi uma dor muito grande, né? A traição que eu tive no meu relacionamento. Eu não sabia o que fazer. Literalmente eu não sabia o que fazer. E naquele momento eu me silenciei, né? E comecei a fazer o propósito. Aí veio a colega que me direcionou e fui fazendo com o Espírito Santo, porque ninguém foi me mostrando ali o caminho. Faz assim, faz assim, faz assim, não. Foi literalmente o Espírito Santo que foi me conduzindo para fazer esse propósito. E aí eu tenho que falar aqui, que eu quero ser bem franca com vocês. Eu trabalho com a verdade. O sétimo tá aqui, gente, ó. Tá vazio. Por que tá vazio? Grandes revelações agora. Por que tá vazio? Gente, eu deixei vazio. Vocês acreditam nisso que eu deixei vazio? Por quê? Na sétima semana, eu fiz tudo o que eu fiz nas outras também. Fiz tudo. Eu fui à igreja, eu fiz minhas leituras, eu continuei com jejum, fiz tudo, gente, fiz tudo que eu tinha que fazer. Só que eu não tive a resposta que eu queria. Olha onde entra a filha birrenta, né? É porque eu tenho que ser franca com vocês, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com vocês. Não, eu não tive a resposta que eu queria. Porque eu queria que Deus usasse alguém, viesse de alguma forma para me dizer. E, gente, eu fiz esse propósito há 9 anos atrás, tá? De lá para cá, meu Deus, como eu amadureci. Eu queria que a resposta viesse assim, Jaqueline, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu queria assim. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então, como não aconteceu? Ah, não, acho que eu falei isso em algum vídeo aqui. Como não aconteceu, eu já estava muito mais calma, eu já estava em paz comigo mesmo. Gente, o propósito ele é sobre você. Ele não é sobre o meu cônjuge, né? Ele não é sobre ele. Não é sobre meu esposo hoje. Não. É sobre a minha vida, a minha dor. A dor não era minha? Ah, Jaqueline, mas quem causou foi ele. Não, mas a dor era minha. Ele é ele, gente. Ele é com a vida dele. Eu não posso arrancar algo dele. Eu não tenho esse poder de fazer algo na vida dele. Não tenho o poder de arrancar. Vocês estão entendendo? O poder de fazer algo. Você tem que fazer isso. Eu não tenho esse poder. Mas eu tinha que fazer algo sobre a minha vida, sobre o que eu tenho que fazer, sabe? Como eu posso fazer algo para mudar a minha realidade? Que foi onde veio o propósito, foi onde veio tudo que aconteceu, mas foi tudo sobre mim. Então eu não tive uma resposta clara, a resposta do que eu tinha que fazer. E aquilo, no final do meu propósito, eu já estava muito tranquila comigo mesma, sabe? Eu cheguei a me separar, eu cheguei a sair de casa. Eu não aconselho isso para ninguém, eu tô falando do meu relato, porque eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar do meu relato foi esse. Eu saí de casa porque eu não tive essa resposta que eu queria. Eu queria essa resposta. Então eu saí de casa porque eu fiquei assim, meu Deus, não, eu não, sabe, eu saí de casa. Mas foi onde muitas coisas aconteceram, como eu falei. Foi o fim, mas não foi o fim, sabe? Acabou, mas não foi o fim. E eu continuei buscando Deus distante, né, do meu esposo. E eu continuei na minha busca, 3 meses. Eu continuei na minha busca, eu continuei orando, eu continuei buscando, eu continuei silenciando, gente, eu continuei silenciando.
porque o Espírito Santo ele trabalhou muito na minha vida. Jaqueline, mas você foi rebelde, eu não sei nem dizer para vocês o que eu fui, sabe? Eu não aconselho ninguém a sair de casa, esposa a sair de casa, eu não aconselho nada a ninguém, gente. Eu estou falando do meu relato, mais uma vez eu vou repetir isso. Eu continuei a buscar muito a Deus. E quando eu acabei com o propósito, veio outra colega de trabalho e me chamou para ir em Aparecida. Vamos em Aparecida e tal. Eu falei, não vou, eu não queria ir, eu tava muito desconfortável com aquela situação, porque eu tomei uma decisão que eu não queria, né? Mas eu não tive uma resposta clara de Deus, era isso. E ela me chamou para ir em Aparecida, eu falei que não queria e tal. Mas depois eu fui tocada que sim, que era para eu ir. Aí eu fomos. Quando chegou em Aparecida, e eu ainda com aquele sentimento, sabe? Eu relatei isso aqui no meu. Tá lá no meu. Vou colocar aqui embaixo. Meu testemunho com Nossa Senhora. Aparecida. Aí eu cheguei lá, eu me recordo que eu cheguei triste, sabe? Eu tava tristinha, que eu não queria ter saído de casa. E eu não falei nada, gente. Eu não falei nada. Eu cheguei para Nossa Senhora e falei assim, Nossa Senhora, a senhora sabe tudo que eu tô passando. Porque ela viu, gente, ela me acompanhou, ela tava comigo, sabe? Ela tava comigo, ela me acompanhou em todos os passos. Cada semana aqui, ó, que eu passei, ela tava comigo. Então eu não precisava chegar ali e falar tudo pra ela, sabe? Que eu passei por isso, não, eu só falei isso. Ela sabe tudo que eu tô passando. Foi só isso que eu falei. Só isso. O que você falou? Já foi só isso que eu falei. Porque eu já tinha falado tudo que eu tinha falado, sabe? Falei tudo que eu tinha falado. Eu fui embora. E no dia seguinte, eu já acordei diferente. Eu senti que eu acordei diferente. Mas eu não entendi o que era esse diferente. E me deu vontade de falar com meu esposo. Já estava 3 meses, gente. Eu cortei conversa, eu não estava falando mais, eu não sabia de mais nada, eu não queria saber de mais nada. Eu cortei total contato, ligação, WhatsApp, falar. Na época eu tinha Facebook, hoje em dia nem tem mais Facebook, de falar, de ver foto, nada, nada. Só que você literalmente silenciar, me silenciei tudo. Me deu vontade de falar com ele no dia seguinte, eu achei aquilo estranho. Falei, que coisa estranha é essa, querer falar com ele. E no outro dia também não falei, falei, não vou falar. Aí no dia seguinte, de novo. Falei, gente, o que tá acontecendo? Vontade de falar com ele, vontade de perguntar se estava tudo bem, sabe? Essa situação assim, de amor. Amor. Aí eu falei assim, nossa. Aí no outro dia também, eu acho que isso durou uns 5 dias, eu não me recordo exatamente. 5 dias que eu fiquei com vontade de falar. E aqui dentro já estava diferente. Na verdade, aqui dentro já estava diferente. Mas hoje eu entendo que eu ainda estava um pouco triste porque eu não estava perto. Que eu fiz o que não era para ter feito. Eu saí de casa. Não era para ter saído de casa, sou mal criada. Eu saí de casa. Então foi como se fizesse assim, volta para casa, garota. E eu voltei. Não era para ter saído de casa, mas eu saí, gente. Porque eu fiquei confusa, relato. Gente, eu tenho que relatar isso. Eu poderia aqui não relatar. Eu poderia dizer que foi maravilhoso, que no final Deus me confirmou e Deus me respondeu. Não, eu tenho que falar a verdade. Que pode ser que você tenha uma resposta clara e pode ser que não. Se você não teve uma resposta clara, gente, tá tudo bem. Siga. Eu botei aqui no último, né? Seguir o caminho que Deus te mostrou. Se Deus te mostrou que você tem que ser, for esse o seu sofrimento. Se Deus te mostrou que você tem que ficar na sua casa, nossa, ninguém veio falar comigo. Se ninguém veio falar com você, então fica no seu canto, faça igual eu fiz. Sair do seu canto para depois ter que voltar. Fica no seu canto,
sabe? Ele não mostrou nada para você fazer. Gente, eu entendi que não é para fazer nada, então não faça nada, entendeu? Não faça nada. Mas eu na época, lembra que eu falei que eu não falei para ninguém? Então eu fiz aquele negócio de desespero. Então não faça. E eu voltei. Depois de 5 dias, eu comecei a sentir algo muito forte dentro de mim, incontrolável. Sentimento muito bom. Aí eu falei com ele, deu tudo certo, a gente conversou. Foi uma conversa muito clara, muito, sabe? E realmente eu tive uma cura muito grande, gente. Eu não tinha dor mais. Eu não tinha dor. Aquele sentimento de dor, aquele sentimento de você lembrar e chorar, sabe? Lembrou, chorou. Lembrou, fala com amargura, com dor. A dor sai ao falar. Não existia, gente. Não existia. No entanto, que hoje eu faço relato do que eu vivi. As pessoas acham, ai, nem sofreu. Nossa, eu sofri muito. Eu sofri muito. A questão é que não tem mais dor. Quando não tem dor, você fala de uma forma diferente, sabe? Então, por isso a importância da cura. Por isso a importância da cura. Porque você não esquece o que você viveu. Você não tem como esquecer. Mas você consegue falar de uma forma mais tranquila. Você tem paz. Porque aquilo foi arrancado. E só quem consegue arrancar isso de dentro de você é Deus. Só Ele, gente. Então faça o propósito. O final é esse mesmo. É seguir o caminho que Deus te mostrou. Jaqueline, não tive resposta. Então continue no seu cantinho, sabe? Continue fazendo o que você tem que fazer. Acabou o seu propósito. É vida que segue. Faça outros de outras formas. 3 dias, 7 dias, 20 dias. Eu não sei o que o Espírito Santo for te conduzindo. E agora que os caminhos vão se abrir mais para você. Você vai estar mais íntima com Deus. Você vai ser conduzida, gente. Você vai ser conduzida para algo que só Deus sabe, sabe? Eu, como eu não tive muitas pessoas que eu compartilhei, eu saí buscando ajuda. Literalmente, quem foi me conduzindo mesmo foi o Espírito Santo. E até quando eu saí de casa, que eu tomei uma decisão que não era para ter tomado, depois eu tive que voltar. Eu voltei, porque eu fui atrás de Nossa Senhora meio que falou para mim, volta para sua casa, garoto, que não era para você ter saído. Vai voltar para lá. E eu voltei, foi muito bonito, que aí eu tenho esse testemunho lindo para contar, que eu voltei totalmente diferente, eu voltei totalmente curada, leve, leve. E o seu esposo, Jaqueline, ele teve um momento de cura dele diferente de mim. Sabe, eu costumo falar que aqui eu não quero falar muito sobre a outra pessoa, do que aconteceu, como foi a parte dele, mas só para falar de mim. Porque eu vejo muitas mulheres que sofrem, volto falando sobre relacionamentos, né? Muitas mulheres que sofrem no relacionamento, sobre traições, ou vários outros motivos, que elas pensam muito no homem, na pessoa que te causou a dor, esquece de si. Aí você vive dentro de um relacionamento porque você não quer se separar, mas você está cheio de dor. O que adianta, gente? Você está cheio de dor. O casamento é feliz? Não é feliz porque você está cheio de dor. Então se cure, se trate, corra atrás da sua cura por você, sabe? Para sua família. Mas primeiro tem que ser por você. Para você ficar bem, para você ficar feliz, para você ter um testemunho bonito, sabe? Para você conseguir falar de uma forma leve, porque a paz fica aqui dentro, gente. A paz fica aqui dentro. Pode ser que você saia do propósito sem resposta nenhuma. Tá tudo bem, mas você fez a sua parte. Essa resposta vai chegar na hora que Deus achar que tem que chegar, tá bom? Espero que você faça. Espero que dê tudo certo, sabe? Que você receba o seu milagre, que você receba a sua resposta, mas que, principal, que você tenha intimidade com esse Deus maravilhoso. Tá bom, gente? Um grande beijo. Fique com Deus.